A história da mãe que comeu seu próprio filho, segundo a Bíblia. Essa história aconteceu em uma época que havia muita fome, num tempo em que Joroão reinava em Israel, e Ben-Hadad, rei da Síria, cercou toda a terra de Samaria com as suas tropas. Com isso, as fronteiras fechadas, começou a faltar recursos dentro da cidade de Samaria. O comércio começou a enfraquecer e a cidade ficou muito enfraquecida. E com isso ficou desabastecida de recursos, até aquilo que não tinha qualquer valor passou a ser vendido por alto preço. E em pouco tempo faltou tudo na cidade de Samaria e foi atingida por uma grande fome. A situação daquela época ficou desesperadora, tanto para os ricos quanto para os pobres. Naquele lugar, tudo se vendia, até a cabeça de jumento, por poucas peças de prata. A situação foi tão caótica que até as fezes de pombos eram vendidas por peça de pratas a cada 200 gramas. A fome naquele lugar se tornou tão grave a ponto das pessoas cometer atrocidades para matar a sua fome. As pessoas de Samaria, que estavam acostumadas a muita fartura, agora disputavam fezes de pombos para se alimentar. E algumas pessoas chegaram até o extremo de apelarem para o canibalismo para sobreviverem. Certa vez, estando o rei de Samaria passando pelo muro da cidade, uma mulher, tomada por uma aparência muito desesperadora, começou a gritar diante do rei, dizendo: "Acode-me, ó rei meu senhor." O rei olhou para a mulher com frieza e disse: "Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu?" Mas, vendo o estado de desespero da mulher, o rei lhe disse ainda: "Que tens?" Ao ouvir o que a mulher disse, o rei ficou abalado emocionalmente. A mulher apresentou ao rei uma outra mulher que não parecia ter o mesmo desespero, mas, ainda assim, tinha uma aparência castigada pela miséria que assolava Samaria. Era como se o silêncio dessa mulher dissesse que pior do que estava não poderia mais ficar. A primeira mulher então desabafou aos prantos o que havia acontecido. Ela relatou ao rei que a outra mulher disse a ela: "Já que não temos mais nada para comer, vamos cozinhar o seu filho hoje e comê-lo, e amanhã cozinhamos o meu filho para fazermos a última refeição das nossas vidas." O rei, em estado de choque, continuou ouvindo a história da mulher. Ela finalizou dizendo que elas jantaram o filho dela, mas que a outra mulher no dia seguinte recusou-se a cozinhar o próprio filho e escondeu, não cumprindo o combinado. O rei, ao ouvir o relato da mulher, rasgou as próprias vestes e começou a caminhar pelo muro da cidade em total desconsolo, e o povo viu que ele por dentro vestia panos de saco, o que em Israel significava um manifesto de grande sofrimento interior. Vejamos na íntegra o que a Bíblia diz. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 26 ao 30. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: "Acode-me, ó rei meu, Senhor." E ele disse: "Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar?" Disse-lhe mais o rei: "Que tens?" E disse ela: "Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozinhemos, pois, o meu filho, e o comemos. Mas disse-lhe eu o outro dia: Dá cá o teu filho, para que comamos. Escondeu o seu filho." E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, e ia passando pelo muro
e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. O rei foi ao profeta Eliseu e perguntou se foi Deus que fez cair toda aquela desgraça sobre Samaria. O profeta Eliseu deu a seguinte mensagem da parte de Deus ao rei: amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por uma peça de prata. Essa mensagem anunciava que a prosperidade estava chegando a Samaria e que os dias de fome estavam chegando ao fim. Vamos ver na íntegra o que o texto bíblico diz. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 31 ao 33. E disse: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante dele de si. Mas, antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões: vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, pois, que, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? E, estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, pode-se-ia fazer isso? Ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. No dia seguinte, os sírios já haviam fugido de Samaria e deixado no arraial muita abundância de alimentos. Conforme a palavra do Senhor, Samaria foi abençoada com muita fartura. O texto bíblico nos relata: e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegaram à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns a outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta ao Senhor, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta e morreu. Como falará o homem de Deus? O que falou quando o rei descerá a ele? Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falará ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu. Essa foi a história da mulher que comeu o próprio filho por conta da fome.